Olá, bom dia, né? Meu nome é Michel Vinagre, sou pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos a todo vapor com os estudos de quarta e sexta-feira sobre o livro de Filipenses, muitas pessoas gostando, perguntando. É um prazer poder contribuir um pouco com o ensinamento da palavra de Deus. Domingo nós estamos aí já de 1 para 2 meses, né? Falando sobre as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador, né? Que é em Lucas 8, do 5 em diante. Então nós vamos estar falando sobre a parábola do semeador, uma parábola que mostra, né, a dificuldade de caminhar nos caminhos de Deus, né, como são as lutas, né, de estar na presença do Senhor contra os nossos adversários. Então nós vamos estar aqui falando sobre a parábola de Jesus e espero, né, encarecidamente, que o Espírito de Deus fale melhor ao coração de vocês. Nós temos o telefone 993850375. Se você quer uma oração, se você quer ouvir a palavra de Deus de alguma forma, nós estaremos aqui sempre à disposição. Amém, meus irmãos? Deixa eu levantar aqui um pouquinho mais. Isso, agora ficou um pouquinho melhor. Então, nós vamos estar falando de Lucas 8, 4 em diante, né? Ajuntando-se grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhe por parábolas: Um semeador saiu a semear, e sua semente, quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou porque não tinha umidade. Outra caiu entre os espinhos, né? Crescendo com ele os espinhos, sufocaram. Outra caiu em boa terra, nascida, produziu fruta a 100 por um. Correto? Então, meus irmãos, a parábola do semeador é no sentido de qual é a proporção, né, de pessoas alcançadas pela palavra de Deus. Se nós olharmos aqui, a, de 4 tipos de terra, né? E terra é o nosso coração, somente uma produziu a palavra de Deus. É um índice baixo, né? Se você olhar, 75% frustraram-se e somente 25% obtiveram êxito, né? Então a gente tem aqui uma que as aves do céu comeram, outra que a pedra, né, entre as pedras secou porque não tinha humildade, e outra caiu entre espinhos e foi sufocada. Então, uma raptada pelas aves, né? Outra caiu sobre a pedra e outra sufocada entre espinhos. Só uma que caiu sobre boa terra, né? Então ele diz, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós, né? Se você até ir no 10 a gente vai falar, a voz é dado conhecer o mistério do reino de Deus, né? A semente, ela é a palavra do Senhor. A semente que gera coisas, gera vida. A palavra de Deus, ela tem que gerar vida. Quando tem uma palavra que ela não é geradora de vida, ela não pode ser confundida com semente. Religião não é semente. Tradições de homem não são semente. Ódio não são semente. Religiosidade não são semente. A semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é uma só. Ela leva o homem ao arrependimento. Ela leva os que já conhecem o Senhor à santificação. Ela leva o pecador ao arrependimento. Ela leva as pessoas a quererem melhorar de vida. Ela leva-nos a uma exatidão daquilo que nós podemos ter. A palavra de Deus, ela nos leva a querer ser melhor. Ela gera vida, ela não gera morte. Às vezes a gente vê pessoas que eram alegres, participavam das questões familiares e fica ali, afasta todo mundo e ninguém presta. É óbvio que nós sabemos que quando nós estamos no seio de Deus, muita coisa que nós fazíamos não iremos fazer, mas as pessoas não vão nos respeitar porque nós botamos um terno. Elas irão nos respeitar e nos imitar por bons costumes, elas irão realmente nos respeitar através de obediência. Deixa eu só cortar aqui.
cortar aqui porque tá o barulho atrás, o pessoal falando, né? Que é a casa cheia. Então, meus irmãos, nós temos que ter a noção do que é a palavra do Senhor, né? Do que ela gera vida. E ele vai explicando, né? De repente eu vou dividir essa palavra em duas hoje, só sobre a parábola do semeador. Cara, é muito importante, né? A primeira que não gerou vida foi que a ave do céu que caiu à beira do caminho e foi pisada e as aves do céu comeram. Então você vê, ela além de não cair na terra, né? Ela caiu à beira do caminho, foi pisada e, obviamente, né, as aves do céu a comeram. Então, olha como que essa palavra ela foi castigada antes de entrar no coração. Ela nem entrou no coração, né? É a semente mais castigada de todas, porque a outra ela vai cair entre espinho, a outra vai cair entre as pedras, mas essa ela foi à beira do caminho, pisada, e as aves do céu a levaram, né? Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-los do coração, para que não sabe querendo. É a única vez que Jesus atribui no sentido de Satanás. Porque se você observar, nós estamos muito acostumados a colocar a culpa dos nossos fracassos, da nossa incompetência, da nossa falta de habilidade com o outro no diabo, quando muitas das vezes é coisa nossa. Né? Nós somos arrogantes, nós não queremos ser melhores, nós não cedemos, e ali você joga, ah, foi isso, ah, foi o Exu, ah, foi aquilo. Cadê a sua responsabilidade, né? Você quantas vezes você não ouviu isso? A pessoa estrupou, falou que foi o diabo. Não, foi ela, mau caráter, com ânimo, porque a Bíblia não poupa isso. A Bíblia não poupa os meninos na fé. A Bíblia diz que o espírito está sujeito ao profeta. Então não tem isso de transe, entendeu? Tudo isso tem que ser sobre o domínio do homem. Então, é óbvio que existem forças malignas que militam contra nós, que potencializam aquilo que nós temos de pior. Mas olha só, ele potencializa aquilo. Já existe. E a nossa função é mortificar aquilo. Quando aquilo não é mortificado, mas é aflorado, surgem as aberrações, as violências, os homicídios, porque o homem, na sua essência, com o desvio, com a queda, tem realmente coisas ruins, né? E em Cristo somos resgatados. Mas a cada dia, por que a Bíblia diz aquele que está de pé, cuidado que não cai? A cada dia nós vencemos o adultério, o homicídio, as coisas ruins, a cada dia. O homem não é bom, Jesus é ali, bom mestre, ali ele faz uma tipologia, né? O Jesus, por que me chama bom? Bom senão é Deus, simbolizando o quê? Olha, bom é só Deus, e ele deixou isso bem claro. Nós não somos bons. Tem pessoas que nós admiramos, né? E é bom admirar. O ato de você admirar já prova que você saiu de uma fase simplesmente de criticar. E quando começa a dar valor, né? Filipenses fala sobre isso, considere o seu próximo superior a si mesmo, não há nenhum demérito, uma liderança não pode ser insegura, né? Você pode ser membro de uma igreja e todos pregarem melhor do que você, mas se você é o líder, a unção de Deus está sobre você. A todos cantam melhor do que você, mas você tem um coração com Deus e a gente não pode ter medo, né? Ah, mas fulano faz isso melhor. Não, a gente tem que ter, é até estranho e é antibíblico quando a pessoa só critica. Porque quando ela não nutre, né, o sentimento de admiração, ela ainda está numa fase de julgamento, numa fase ruim. Então, meus irmãos, nós temos que ter esta noção. Né? É difícil Deus atribuir coisas a Satanás no que concerne ao homem. Deus, ele mostra o pecado, fala sobre o príncipe do mal, mas ele a cada momento ele nos dá, não veio sobre vós nenhuma tentação que não pudesse suportar. Então aqui ele mostra realmente uma ação maligna, né? Os que estão à beira do caminho são que ouvem a palavra, depois vem o diabo mesmo, o ipsilíter, né? O adversário, vem Satanás, né? E tira-lhe do coração a palavra para que não sejam, para que não se salve crendo. Então é uma afronta, mas isso daí é o que também? A beira do caminho, né? É a pessoa que quer ser
ouvir de Deus aquilo que lhe apraz. E aí é complicado, meu irmão. Porque na vida cristã, você não tem, o Deus não vai se enquadrar a você, não. Não vai mesmo. É você que tem que se enquadrar. Então, quando você já tem uma predisposição de só gostar do discurso que é salutar, que é palatável a você, você já vai estar tendo, né, uma constrição e uma limitação do agir de Deus na tua vida. Ora, o evangelho bom, isso serve, isso não serve? Né? Essa fase aqui, ó, Deus é comigo, me protege de todo mal, amém. É o Deus que está ao redor da minha família, Ele é o Jeová Jirê, Ele me prospera, amém. Mas Ele me cobra postura, nós não vivemos no código italiano, olho por olho, dente por dente, nós vivemos pela graça. Se alguém lhe bater a face, dá. Mas aí não, peraí. Ou seja, não há uma negociata com a palavra do Senhor. Quando você começa a negociar, você já está abrindo brecha para o diabo tirar aquela semente, porque essa semente é uma. Ela é única. Ela não pode ser clonada, ela não pode ser deturpada. É a semente e a palavra. Então, uma coisa é você falar assim, olha, isso eu não consigo. Quer ver um exemplo? Às vezes a pessoa se converte e não consegue parar de fumar. Os religiosos, mas você não se converteu. A pessoa vai fazer o quê? Vai lutar, é um vício, é uma questão química, é uma questão que você tem que entender o porquê que ela tem aquela necessidade. Quando nós fazemos trabalho com viciados, né, em tóxicos, geralmente 99% das pessoas que usam entorpecente, elas fumam ou bebem. Você não toma tudo dela. Você não pode tomar tudo dela. Então ela vai ali cortando, ela vai cortando a cocaína, ela vai diminuindo a quantidade, ainda fica ali um pouco com cigarro, ela vai progredindo. Por que muitas pessoas viciadas saem da igreja? Porque um discurso que Deus é libertador. Sim, Deus é libertador. Não creio, eu não tenho dúvidas. Se conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos. Só que nós fomos gerados de 9 meses. E o nosso caráter, a nossa perspectiva também tem um tempo. Que o meu foi diferente do seu, que é diferente do C, que é diferente do D. A grande questão é, estamos marchando para frente ou estamos estagnados e retroagindo? Então, a semente, ela pode ser roubada pelo diabo? Pode. Pelo escárnio. Né? Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho do ímpio, nem se assenta aos escarnecedores, né? Nem segue o caminho dos pecadores. Aí você está ouvindo a palavra e está numa roda de escarnecedor. Você está ouvindo a palavra e está numa roda de escarnecedor. O que você vai ter ali? Escárnio. Ah, mas não sei quem, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que você vai ter ali? Escárnio. Onde tem escárnio, a fé cresce de maneira nenhuma. Aí o diabo vai lá e rouba. Né? A segunda que cai, né? Ele vai falar à beira do caminho, tira do coração, e são as que estão sob pedra, né? Pedra, né? Elas caem sobre a pedra. E esta que cai sobre a pedra, né, recebe com alegria. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo e na hora da provação se desvia. Ela não tem raiz, sabe? Aquela coisa linda que a pessoa vai. Aconteceu isso muito no meio artístico, né? Fulano de tal, ela vai e grava. Aí quando geralmente o meio artístico, o meio que tem uma vida muito agitada. Não estou falando que você não pode ser artista e não ser cristão, mas às vezes tem muito confronto ali. E ali a pessoa tem uma carreira artística, movimenta muito dinheiro, ou como ator, ou como jogador de futebol, e ela não consegue, geralmente cantor já acha, porque ele ser cantor, ele vai ser um adorador e não tem nada a ver com isso. E aí às vezes vem a escassez. Ou seja, essa me traz uma tristeza, porque né, são ouvindo, recebem com alegria, ela recebe com entusiasmo, mas a falta de raiz, a falta de meninice, né, ela não permite que você passe pelas provações que virão. Né? O crente em Jesus Cristo, ele é aprovado, não tem como fugir disso. Um evangelho sem provação é um evangelho, sabe,
errôneo. É um evangelho que cria pessoas, sabe, para fracassarem, para serem limitados, para ser escândalo. Porque importa que por muitas provações herdemos o reino dos céus. Se esperarmos em Cristo nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a minha esperança está para um Cristo de me honrar em tudo aqui, de um triunfalismo, eu viro um judaizante que espera um Deus que venha com espada e mate nossos inimigos. A minha fé e a sua fé é para depois. Tem Abacuque 3,17, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia me exaltarei no Senhor. Tem um hino bonito, né? Ainda que a figueira não floresça. Ele vai cantando ali, todavia me alegrarei. Então, meu irmão, nós somos atemporais. Então porque somos super-homem? Não, porque a graça do Senhor nos dá força, nos consola. Quando a gente está lá fraquinho, o Senhor nos sustenta, nos levanta. Nós somos fruto da bondade e da graça do Senhor. Nós somos fruto da perseverança de Cristo pela nossa vida. Então a primeira palavra é que trai aquele à beira do caminho roubada por Satanás, olha a atitude satânica. E depois você vai ver que é só questão mesmo pessoal, né? À beira do caminho, as que estão sob a pedra, ouvindo a palavra, recebe com alegria, dá uma pena, aquele cara todo entusiasmado, mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo e na hora da provação se desviam. Então nós vamos estar falando no culto da noite sobre aqueles que caem sobre o espinho e o que cai em boa terra. Que o Espírito de Deus fale melhor ao teu coração, que você venha ter um dia abençoado na presença de Deus. Senhor, meu Deus, visita cada um com a sua palavra poderosa em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Com licença.